A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 7, a promessa de um coração novo, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024, com este tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @RuasEBD. Obrigado pelo seu apoio, seu like e comentários, bem como as vossas orações neste projeto. No final do vídeo, eu quero fazer meus agradecimentos aos colaboradores, professores, bem como aos nossos amigos e irmãos que estão engajados, apoiando esse projeto para a glória de Deus. E lembrando aos nossos irmãos que os slides e esboço dessa aula estão disponíveis gratuitamente em PowerPoint e PDF logo abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Na semana passada, estudamos a lição de número 6, a promessa de cura divina, lição que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nesta feita estudaremos a lição de número 7, a promessa de um coração novo, lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 17 de novembro de 2024. Gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, amigos, professores e coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Vamos à lição? O texto áureo da lição 7 nos diz: E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Aleluia. Ezequiel capítulo 36 e versículo 26. Deus fez promessas a seu povo a respeito de operar neles um coração novo. O profeta usa a figura da substituição, da transição de um coração de pedra, que é um coração insensível, a um coração que não dá respostas ao Espírito, para um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que é sensível ao Espírito Santo. Essa figura de linguagem aponta que o povo de Deus não o serviria de maneira religiosa, mas com um coração íntegro, insincero, pois os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. A verdade prática nos diz que o salvo em Cristo Jesus, ele tem um coração novo, voltado, inclinado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Isso significa que este salvo, este novo cristão, este que nasceu de novo, regenerado, este homem interior, ele recebeu um coração novo, pois crê em Jesus e tem a experiência espiritual com o próprio Cristo, de modo que ele muda a sua maneira de entender a vida, de viver, de pensar e agir com relação a Deus e ao seu próximo, no processo de santificação progressiva, pois ele nasceu de novo, ele é regenerado
e tem um novo coração. Glória a Deus. Na sequência, a leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em dois textos bíblicos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versos 25 ao 29, e Jeremias 31 ao 34. Primeiro texto, Romanos, no capítulo 2, versos 25 ao 29, que diz: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. Versículo 26. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedecem a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é de coração, feita pelo Espírito, aleluia, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. O segundo texto da leitura bíblica em classe está em Jeremias, no capítulo 31, versos 31 ao 34, que nos diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. 32. Não será como a aliança que eu fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como um marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3, de acordo com os respectivos tópicos. A promessa de um coração novo. Primeiro, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia Sagrada. Segundo, destacar a nova perspectiva de uma vida de quem tem um coração novo. E terceiro, elencar as promessas para o coração novo. A palavra-chave dessa lição é coração, órgão circulatório muscular, responsável pelo bombeamento do sangue que vem das veias para dentro das artérias e bombeia sangue para todo o corpo. É a parte anterior ao tórax, onde se sente o pulsar do coração no peito. É a parte mais central, ou a parte mais profunda de algo, âmago. Agora, na consideração bíblica, aplicando nesse contexto bíblico, a Bíblia considera o coração como o centro da personalidade. Todas as ações da vida fluem dele. É o que pensamos, é o que sentimos e realizamos, emana do coração. Temos aqui um subsídio
da Bíblia de Estudo, palavra-chave, que nos diz sobre coração. É a forma prolongada de uma palavra primária, car, que em latim é cor, coração, figurado, no sentido figurado, pensamento, sentimento, mente, também por analogia, o meio, coração partido, um substantivo que significa coração, a sede, o centro da circulação e, portanto, da vida humana. Já no Novo Testamento é apenas usado no sentido figurado, primeiro, como sede dos desejos, sentimentos, afetos, paixões, impulsos, coração ou mente, conforme Mateus 5, 8 e 28. Segundo, como a sede do intelecto, significa mente ou entendimento, Mateus 13, 15. Terceiro, no sentido figurado, o coração de alguma coisa, o meio ou parte central, o coração da terra, conforme a referência de Mateus no capítulo 12 e no verso 40. Já introduzindo esta lição, uma promessa de um coração novo, durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, preso aos seus ritos e cerimoniais, restringindo o relacionamento com Deus. Apenas cumpria a lei, as tradições, as festas, mas estavam bem longe de uma realidade, de uma adoração verdadeira e de um coração quebrantado. No entanto, a promessa de um novo coração, ela coaduna com as palavras do Senhor Jesus, que afirma que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, conforme João 4 e versículo 24. Esse é o coração transformado pela mensagem do Evangelho. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nós nos deparamos com conselhos, alertas e exortações que nos incentivam a cuidar do coração, a guardá-lo de todas as influências maléficas, pois o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. E o sábio Salomão, em Provérbios 4 e 23, com a experiência de causa, na sua tenridade, ele dá um sábio conselho: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes das saídas da alma, as fontes da vida. Glória a Deus. A seguir, primeiro tópico desta lição, o coração na perspectiva bíblica. Não saia daí, é rapidinho, voltamos já. O primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, o coração na Bíblia. Segundo, a circuncisão do coração. E terceiro, um coração novo. As Escrituras afirmam que Deus conhece o mais profundo do coração humano. Obviamente, o coração aqui não se refere ao órgão físico, esse coração que bombeia o sangue para todo o corpo, mas refere-se à mente, o centro da razão, o intelecto e das emoções. É neste espaço de dimensão humana que Deus opera o processo da regeneração, a fim de que o homem ele vivencie uma nova experiência com Deus. À medida que o ser humano tem a consciência das boas novas, do Evangelho de Cristo,
e a sua forma de pensar, as suas emoções são impactadas, tanto no seu intelecto como no espiritual. Na Bíblia, raramente a palavra coração ela é usada referindo ao órgão físico, conforme 2 Samuel 18:14 e 2 de Reis 9:24. Mas, conforme o primeiro ponto, o coração na Bíblia, de um modo geral, essa palavra ela se refere ao homem interior, ao homem regenerado, aquele que nasceu de novo, gerado pelo Espírito e pela palavra, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Este é o homem interior, o homem regenerado pelo Espírito Santo. E o texto de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, ele nos fundamenta esse contexto que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados ou de dois gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Aleluia! É desse coração que nós estamos falando nesta lição 7. A promessa de um coração novo. É um coração inclinado para Deus. É um coração constrangido pela graça. É um coração de quem nasceu de novo e vive em novidade de vida. Aleluia! E nessa conjectura, o coração, na perspectiva bíblica, é onde a pessoa pensa, conforme Gênesis 6:5, Deuteronômio 7:17. O coração faz planos e intenções, conforme Provérbios 20 e versículo 5 e também Jeremias 23:20. Nessa perspectiva bíblica, o coração é o lugar da sabedoria, do discernimento, da habilidade, conforme Êxodo 35:34 e 1 de Reis 3:9. Também o coração é o lugar da memória. Deuteronômio 4:9, Salmo de número 119, versículo 11. E por fim, na perspectiva bíblica, o coração desempenha o papel da consciência, conforme 2 Samuel 24:10 e 1 João 3:20. Glória a Deus. Percebe-se então que esse coração é o homem interior, a natureza espiritual regenerada pelo Espírito Santo, conforme pontua o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4 e verso 16, que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser, o nosso corpo exterior se desgaste, o nosso interior, o homem espiritual, o coração quebrantado por Cristo, ele se renova a cada dia. Aleluia. 2 Coríntios 4:16. Seguindo para o segundo ponto do primeiro tópico, a circuncisão do coração. A circuncisão foi um ato físico no prepúcio estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, conforme Romanos 2:28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos 2:29. Essa é a verdadeira circuncisão no coração, a marca interior do novo nascimento. Esta é uma obra exclusiva
do Espírito Santo que capacita a sermos um seguidor do Senhor Jesus, estabelecer um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Glória a Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento com Deus Pai. Aleluia. Ainda nesse contexto da circuncisão do coração, vamos estabelecer um paralelo da circuncisão na antiga aliança e na nova aliança. Vejamos, na antiga aliança a circuncisão é feita pelo homem, Lucas 1:59, enquanto que na nova aliança a circuncisão é realizada pelo Espírito Santo, Romanos 2:29, no processo da regeneração. Na antiga aliança, a circuncisão é um ato físico, é uma marca no prepúcio dos judeus, Gênesis 17:11, parte A, enquanto que na nova aliança, a circuncisão é uma ação sobrenatural, obra do Espírito Santo, o novo nascimento, a regeneração, Romanos 2:29. Na antiga aliança, a circuncisão era restrita, destinado apenas aos descendentes de Abraão. Gênesis 17:11, parte B, enquanto que na nova aliança a circuncisão é para todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele nasce de novo, gerado pelo Espírito Santo, pela palavra, conforme Colossenses 2 e versículo 11. Glória a Deus. Vamos aos textos destacados nesse paralelo da circuncisão na antiga aliança e nova aliança. Romanos 2, 28 e 29. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é o judeu somente por fora e circuncidado no corpo, verso 29. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, no interior, aquele que tem um coração por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, aleluia, pela qual somos libertos do poder da natureza do pecado. Verso 12 de Colossenses 2, pois quando vocês foram batizados, sepultados com Cristo e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados. Glória a Deus. Colossenses 2, versos 11 ao 13. Aleluia. Na sequência, terceiro ponto do primeiro tópico, um coração novo. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior de cada pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria a sua lei no interior de cada casa de Israel. Jeremias 31 e 33 nos diz assim, quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Sou eu, o Senhor, que está falando. Glória a Deus. A promessa de um coração novo. Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo, ele faz essa referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra, como já pontuamos e lemos em Romanos 2:29, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano, que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Assim, no contexto de Nicodemos, em João 3, versos 6 ao 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração refere-se ao que está no interior do homem. Vamos aos textos. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, guarde o seu espírito. Esse homem regenerado, esse homem que nasceu de novo, pois dele procede, depende toda a sua vida. Mateus 15, versos 18 ao 20, que diz: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contaminam. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminam. Mateus 15, versos 18 ao 20. Resumindo, o primeiro tópico, o coração se refere ao interior do homem, revela o centro da vida mental, emocional e espiritual. A seguir, o segundo tópico desta lição, o coração de quem está com Deus. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário. Aos professores, coordenadores, baixe os nossos slides, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico desta lição, é rapidinho, não saia daí. O segundo tópico, o coração de quem está com Deus, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, um coração inclinado a Deus; segundo, um coração consciente; e terceiro, Deus vê o coração. Quem tem um coração puro vive para agradar a Deus, obedecendo os seus mandamentos. O salmista nos diz em Salmos 51 e verso 10 o seguinte texto: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Um coração inclinado a Deus. Quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração, e por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A partir disso, se posiciona na santificação posicional e progressiva. E assim o Espírito vai conduzindo até chegar à estatura de um varão perfeito. Romanos, no capítulo 8, versos 5 e 8, nos diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6 de Romanos 8: pois a inclinação da carne é morte,
mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8 de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em continuação, segundo subtópico, o coração consciente. Quem recebe um novo coração, um coração consciente, fundamentado na rocha, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos e o que se passa ao seu redor, de maneira que ele possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12 e versículo 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Você que foi nascido de novo, regenerado, e tem um coração novo, você não pode viver como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Isso é o que? A circuncisão interior no coração, a circuncisão espiritual, na alma, no espírito. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno, aquilo que é agradável a Deus. Aleluia. Romanos 12 e versículo 2. Na sequência, o segundo texto, para fundamentar esse ponto, Filipenses 4, versículos 4 ao 8, que diz, nesse contexto do coração consciente. Verso 4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as coisas as orações elevem ao Senhor o que vocês precisem. Ore sempre com um coração agradecido. Verso 7, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês, enche o coração de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto e puro, agradável e decente. Encham isso na vossa mente, no vosso coração, nesse homem interior. Glória a Deus. O terceiro ponto do segundo tópico nos diz: Deus vê o coração. O coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, acessar, adentrar e contemplar. É o local mais escondido, privado de uma pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê. Deus vê o seu coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso, ele contempla e conhece muito bem o coração de cada um. Antes de você pensar, planejar, maquinar, descer ao seu coração, antes do seu semblante desfigurar para alegria, tristeza, o Senhor sabe o que foi pensado, o que foi cogitado nesse coração, e é Ele que vê esse coração, esquadrinha o coração, prova os pensamentos. Aleluia!
Assim, quem foi regenerado e transformado, ele é contemplado por Deus em todas as dimensões deste coração que está nu, patente diante do Senhor. Veja o que diz o texto da palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 20 e versículo 12. Diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias 20 e versículo 12. Já um outro texto, em Jeremias 17, versículos 9 e 10, nos diz: o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal este coração? Porém, eu, o Senhor, eu examino, aleluia, eu esquadrinho o coração e provo os sentimentos, eu provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, o fruto das suas ações, diz o Senhor em Jeremias 17, 9 e 10. No entanto, devemos preservar o nosso coração, pois Deus vê. E temos na Bíblia algumas dicas e exortações em relação ao coração. Conserva o coração em santidade. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Guarda a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor. Salmos de número 119 e 11. Evitar um coração inclinado para o mal, se associar a julgo desigual. Há pessoas que têm um coração perverso, mal, afaste-se. Salmo de número 14, versículo 14. Evitar um coração infiel. Hebreus 3 e 12. E mais uma vez, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Guarde bem o que está na sua mente, nesse homem interior, porque da sua mente, do seu coração, procede as saídas da alma, as fontes da vida. Provérbios 4 e 23. Resumindo o segundo tópico, o coração novo é um coração inclinado para Deus, voltado para as coisas espirituais, consciente de sua vontade e sabe que Deus vê e conhece todas as coisas, conforme já lemos Jeremias 17, versículos 9 e 10. A seguir, terceiro e último tópico desta lição, promessa para o coração. Gratidão por estar conosco até esse momento e lembrando que no final eu tenho um recadinho e agradecimento para os nossos irmãos e colaboradores. A você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comentário, compartilhe esse vídeo com mais um amigo, um familiar, um professor EBD. Os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook, bem como na descrição logo abaixo desse vídeo. Gratidão pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final desse vídeo eu quero orar por salvação, por cura interior desse homem interior, dessa natureza que precisa ser moldada
pelo Espírito Santo. E o Senhor fará isso. Ele vai tirar esse coração insensível de pedra e colocará um coração de carne, sensível ao Evangelho, à palavra de Deus. E a restauração da sua família, do seu lar, será completa para a glória do Senhor Jesus. É rapidinho, não saia daí. Eu volto já para encerrarmos esta lição. O terceiro tópico, a promessa para o coração, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, um coração feliz; segundo, um coração cheio de amor; e terceiro, o penhor do Espírito no coração. Promessas para o coração, promessa de felicidade. Você é feliz? Tem um coração feliz, o homem interior? Você desfruta dessa felicidade em Cristo Jesus? Provérbios 17 e 22. Temos promessa de ter o penhor do Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. É a promessa para o coração. E por fim, promessa de ser cheio do amor de Cristo. O amor de Cristo está derramado na sua vida, no seu coração, e você transborda essa alegria, o penhor sendo a herança de Cristo, o penhor dele na sua vida, esta alegria e um coração transbordante. Vamos refletir juntos nesse terceiro tópico, promessa para o coração. Um coração feliz, o coração alegre, serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbio 17 e 22. Então, te alegre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, e seja renovado pelo Espírito Santo no seu ânimo, na sua mente, no seu intelecto. Não deixa secar os ossos, nesse contexto de Provérbios 17 e 22, mas o coração alegre serve de bom remédio. A felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, riquezas, no ter, mas sim no ser. Ser e viver na vontade de Deus, no mundo espiritual, na prática da vivência, da dependência dele. Aleluia, sustentado pelo Espírito Santo, e viver no reino com gratidão ao Senhor. Quando o ser humano tem um coração novo, como resultado da obra do Espírito Santo de Deus em sua vida, ele é feliz. A felicidade é uma realidade nele, pois ele é motivado pelo Espírito Santo e ele vive em novidade de vida. A alegria dele é a presença do Senhor continuamente. Aleluia! Ele tem força, ele tem ousadia, ele tem graça, aleluia, para sair, para trabalhar. Ele tem graça de interagir, para cultuar, louvar, cantar. Ele é renovado pelo Senhor, pois ele é um crente alegre, feliz, com um coração cheio do poder do Espírito Santo. E esse ponto, um coração feliz, nos faz lembrar das bem-aventuranças, que é um estado de felicidade interior, na alma e no espírito, no coração daquele que é regenerado, que manifesta as virtudes do reino de Deus. Vamos ao texto de Mateus 5, versos 3 ao 9, que nos fala sobre a bem-aventurança, sobre a felicidade, e vamos aplicar essa palavra feliz
Aleluia, desse coração feliz. Vamos lá, Mateus 5, versos 3 ao 9. Feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados também com misericórdia. Mateus 5 e 8. Felizes os que têm um coração puro. Repito, Mateus 5 e 8. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Está aqui no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o segredo da felicidade desse homem regenerado que nasceu de novo e vive na plenitude do reino de Deus. Aleluia. Na sequência, o segundo ponto, um coração cheio de amor. O amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso o coração ele é transformado. É um coração salvo que está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 14 e 15, que diz o texto: e sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia. Deus é amor. A essência do cristianismo é o amor. Sem ele, não existe a verdadeira expressão de identidade de ser um cristão. E o apóstolo Paulo, ele escreve também em Romanos 5, verso 5, que diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. É o penhor do Espírito Santo. Já entrando aqui no terceiro ponto do terceiro tópico, o penhor do Espírito Santo no coração. E esse penhor é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração, nessa circuncisão espiritual do homem interior. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado o penhor da herança, o penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios no capítulo 1, versos 13 e 14. Portanto, o Espírito Santo, ele é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Glória a Deus. Tem mais um versículo nesse contexto. O apóstolo Paulo escreve ao 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também selou e deu o penhor do Espírito
em nossos corações. Mais um versículo. Nesse contexto, o Espírito Santo como penhor, como selo do nosso coração, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Você que nasceu de novo, é regenerado, tem um coração inclinado para o Senhor, você foste selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, a glorificação, a santificação plena, a glorificação do seu corpo espiritual. Então não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados, e nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Resumindo este terceiro tópico, Deus tem promessas de um novo coração. Um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. A última referência, Efésios, capítulo 1, versos 12 ao 14. Vamos ler? Efésios 1, 12 ao 14, que diz: portanto, digo-nos que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. Louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito que ele havia prometido. Versículo 14 de Efésios 1. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia. Chegamos ao final desta lição, já na conclusão, e concluímos que a promessa de um novo coração para a igreja, ela se expressa desde o Antigo Testamento e revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinos do nosso Senhor identifica o novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. Contudo, ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior, ao íntimo de cada um. A pessoa pode falar uma coisa, pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder diferente, pois enganoso é o coração, como já pontuamos. Mas tudo isso faz parte das fraquezas ou da condição humana, a condição espiritual e suas influências. Todavia, mediante a onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto no universo quanto do coração do ser humano. Jeremias 17:10 diz assim: Ele é o Senhor que esquadrinha, que perscruta, que vê o nosso coração e prova os pensamentos e dá a recompensa, o fruto a cada um conforme as suas ações, aquilo que plantou. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te rendo graças, Senhor, pelo novo nascimento, pela nova natureza cristã moldada pelo Espírito Santo. Te
Te agradeço, Senhor, pois essa promessa de um coração novo alcançou a nossa família, a minha família, pois somos, Senhor, inclinados, moldados, quebrantados pela sua graça a fazer a sua vontade. Em seu amor, pelo seu amor, pela sua graça que nos constrange. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer nessa caminhada com um coração puro, reto, quebrantado diante da sua presença. Como diz o salmista, aleluia, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe o meu pensamento tu entendes, tu cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, aleluia. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo já sabe, conhece, discerne, aleluia. O Senhor vê, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor nos prova, vê se há em nós, Senhor, algum pensamento mau, oh, aleluia, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me, Senhor, guia-nos pelo um caminho eterno, aleluia. Nós cremos nesta promessa, Senhor, essa promessa de transição de um coração de pedra para um coração de carne sensível à tua palavra, à tua voz, com a mudança, Senhor, com uma mudança de dentro para fora. Deus, com essa mudança, Senhor, interna do homem interior, circuncidado pela palavra, pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus, alcance os meus familiares, esses ouvintes que ainda, Pai, não são sensíveis à tua voz e que ainda, Senhor, predomina a velha natureza, um coração duro, resistente à tua palavra, ao evangelho. Salva, cura e liberta-os em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai tirar esse coração de pedra e colocará um coração de carne. Que essa pessoa, que esse ouvinte renda a Ti, inteiramente a Ti, para fazer a Sua vontade, através, Senhor, de um coração quebrantado e regenerado, vivendo em santidade progressiva até o Teu arrebatamento. Esta é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula e que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua vida, a sua família, o seu ministério e servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD no PowerPoint e em PDF desta videoaula. Aqui no link abaixo da descrição desse vídeo, bem como nas minhas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando um link de um grupo fechado do WhatsApp com postagens apenas do administrador sobre a escola bíblica dominical. E ali, diariamente, nessa semana da preparação da aula vigente, nós iremos postar ali a leitura diária, reflexões bíblicas sobre a leitura bíblica em classe, os slides da lição, esboços, o link da videoaula no YouTube e demais subsídios EBD. Os nossos contatos estão disponíveis para agendamento,
para estudo bíblico, seminário, pregações e escola bíblica. Tudo isso para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas estamos dispostos a servir o reino de Deus. Gratidão e muito obrigado a todos os colaboradores que estão apoiando esse projeto com as vossas orações e também com ofertas voluntárias. Como todo projeto tem os seus gastos e manutenções, eu solicito com muito temor aos irmãos e amigos deste canal que nos acompanha no YouTube há mais de 10 anos e que conhece a nossa vida, família e trajetória ministerial, que, se possível, nos ajude a manter esse projeto. Esse canal não é monetizado, pois não tem índice elevado de visualizações e engajamentos, e também esse não é o nosso objetivo principal. Por isso, eu dependo do seu apoio neste momento. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, ministério, preparo da sua aula, deixe o seu like. Deixe o seu like aqui embaixo. Comente o que você achou interessante dessa aula. Pontue alguma coisa nesse contexto de um novo coração, um novo nascimento, e também compartilhe esse vídeo com o irmão, com o amigo, com o vizinho, com a pessoa que precisa ouvir este ensinamento. E se sentir no seu coração, nos ajude com uma oferta voluntária de qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração para abençoar esse projeto, esse programa. Seja R$2 ou R$3, será bem-vindo para manter as gravações, edições, a manutenção dos equipamentos e do estúdio, para a glória do Senhor Jesus. O nosso Pix está aqui do lado. Nosso Pix é o e-mail ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por orar e investir, apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides e esboço da lição, e também de participar do grupo privado do WhatsApp estudosbíblicos@ruasebd para maiores atualizações e subsídios da escola dominical, para facilitar a preparação, organização do seu plano de aula. Glória a Deus. E por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana estudaremos a lição de número 8, a promessa de paz. Tem paz aí? Vamos estudar esta promessa de paz. E no mais, gratidão pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, a interação nesta pré-aula, e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.